Boa noite, irmãos, e a partir deste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão e mestre, e vamos pedir com muita humildade, com muita fé, pela assistência dos amigos espirituais que forem designados pelo nosso Pai Maior, para que possam nos assistir no Evangelho do Lar. Já preparando as nossas mentes, os nossos pensamentos e que possamos assimilar a leitura de hoje, que possamos aproveitar para a nossa reflexão, colocando em prática sempre nas nossas vidas os ensinamentos que recebemos. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje vamos dar continuidade do capítulo 23, Coletânea de Preces Espíritas, Preces pelos Doentes e Obsediados. Nos coube hoje os itens 83 e 84, pelos obsediados, que nos diz assim: prece pelo obsediado. Aí o nome da pessoa. Deus Todo-Poderoso, dai-me poder de libertar, o nome da pessoa, do espírito que o obsidia. Se porventura estiver em vossos desígnios, por um termo a essa prova, concedei-me a autoridade para falar com este espírito. Bons espíritos que me assistis, e tu, meu anjo guardião, prestai-me vosso concurso, ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro no qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a retirar-se. Item 84. Prece pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro vossa misericórdia para o espírito que obsedia, entre parênteses, o nome da pessoa, fazei-lhe entrever a claridade divina para que reconheça o falso caminho em que se empenhou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que só tem a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito que se compraz em atormentar, aí o nome da pessoa. Escuta-me, pois te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal não pode triunfar sobre o bem, e tu não podes ser mais forte que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam ter protegido, aí vai o nome da pessoa, de qualquer golpe que viesse de ti. Se não o fizeram, é porque ele ou ela tinha de passar por uma provação. Mas quando essa prova tiver terminado, irão furtar-te qualquer possibilidade de ação sobre ele. O mal que lhe fizeres, em vez de prejudicá-lo, servirá a seu adiantamento, e com isso ele acabará sendo mais feliz. Assim, tua maldade terá sido puro desperdício e voltar-se-á contra ti. Portanto, Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores delegados por ele, que são mais poderosos que tu, irão pôr termo a essa obsessão, quando quiserem, e tua tenacidade quebrar-se-á perante essa autoridade suprema. Mas, justamente porque Deus é bom, quer deixar que tenhas o mérito de parar por vontade própria. É uma trégua que se te concede. Se não a aproveitares, sofrerás deploráveis consequências, grandes castigos e cruéis sofrimentos então te esperam. Serás forçado a implorar pela piedade divina e as preces de tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, um grande mérito aos olhos de Deus,
apressarão tua libertação. Reflete, pois, enquanto ainda há tempo, pois a justiça de Deus pesará sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensa que o mal que fazes neste momento forçosamente terá um fim, ao passo que, se persistires em vosso endurecimento, teus sofrimentos aumentarão incessantemente. Quando estavas na terra, não acharias estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação momentânea? O mesmo se passa agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes, o triste prazer de atormentar alguém, o que não te impede de ser infeliz, diga o que disseres, mas, ao contrário, irá tornar-te mais infeliz ainda. Paralelamente a isso, vê o que perdes, olha os bons espíritos que vos cercam e vê se sua sorte não é preferível à tua. A felicidade da qual gozam será partilhada por ti quando quiseres. O que falta para isso? Implorar a Deus e fazer o bem em vez de fazer o mal. Sei que não podes transformar-te de repente. No entanto, Deus não pede o impossível. O que quer é a boa vontade. Tenta, pois, e te ajudaremos. Faze com que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos. Número 73. E não mais te classificar entre os espíritos maus, esperando poder contar-te entre os bons. Entre parênteses, ver também, número 75, a prece pelos espíritos endurecidos. Aqui tem uma nota. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos muitas vezes bastante perversos, endurecidos e astuciosos, pois há rebeldes no mais alto grau. Na maioria dos casos, é preciso guiar-se conforme as circunstâncias, mas seja qual for o caráter do espírito, o certo é que nada se obtém com o constrangimento ou a ameaça. Toda influência depende da ascendência moral que se tem. Outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer símbolos materiais. A obsessão prolongada por muito tempo pode ocasionar desordens patológicas e, por vezes, requer um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja ele médico ou magnético, para restabelecer o organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Entre parênteses, ver o Livro dos Médiuns, capítulo 23, da Obsessão. Revista Espírita, fevereiro e março, 1864. Abril, 1865. Exemplos de curas de obsessões. Bem, irmãos, sabemos que somos espíritos eternos e que estamos aqui de passagem. E entre idas e vindas do plano espiritual para o plano físico, recebemos a bênção do esquecimento, para que possamos passar pelas provas que necessitamos e nos comprometemos cumprir. A obsessão, como nos fala o Evangelho, é sempre resultado de uma imperfeição moral que facilita a ação de um mau espírito. E como na doença do corpo físico buscamos o tratamento, o mesmo Deus permite que também procuremos a ajuda necessária para que a pessoa obsediada e o obsessor
possam se libertar. E isso se dá através do perdão. E o perdão acontece quando aprendemos que não somos vítimas de ninguém, e sim dos nossos próprios erros e enganos, senão desta vida ou de outras vidas. Se faz necessário que o irmão que esteja passando por essa prova e que esteja consciente da sua situação possa se conectar a Deus através da prece e também trabalhando suas atitudes, pensamentos, que, como nos ensina o Evangelho, na maioria dos casos, basta para que se liberte do obsessor. Em obsessões mais graves, geralmente são espíritos que querem se vingar e que, na maioria das vezes, têm sua fonte nas relações que o obsediado teve com esse espírito numa existência precedente. Por isso, a necessidade da intervenção de um mediador, para que esse espírito, perverso muitas vezes, possa se conscientizar do estado em que se encontra e o mal que pensa estar causando ao obsediado está sendo bem maior a ele mesmo e que cabe a Deus julgar e não ele fazer justiça pelas próprias mãos. Então, irmãos, lembremos-nos sempre que em todos os momentos das nossas vidas e em qualquer que seja a situação, a prece é e sempre será o mais poderoso recurso. Estejamos encarnados ou desencarnados, pois é através da prece que nos conectamos com a espiritualidade superior e recebemos o auxílio, porque Deus é amor, justiça e bondade e nunca nos desampara. Bem, meus irmãos, convido a todos para que, a partir deste momento, possamos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade que recebemos, agradecendo pelos ensinamentos do nosso Evangelho, já findando este capítulo das preces. Vamos pedir com muita fé pelo nosso planeta Terra, por todos os mundos habitados, pela paz no nosso planeta, pelo paz aonde está acontecendo guerras, que a mão de Deus, o nosso Pai, possa tocar naqueles irmãos que têm o poder nas suas mãos, que possam não prejudicar mais por muitas vezes orgulho, ambição. Te pedimos, Pai, que o vosso amor toque o coração de todos aqueles, Pai, que ainda cultivam o ódio, cultivam a rebeldia, o rancor, que pensam muitas vezes na sua própria satisfação do orgulho. Pedimos, Pai, pelos nossos amigos, inimigos, se não desta vida, mas de outras vidas, perdão por tudo que de menos bom já fizemos ao nosso próximo, quando ainda beirávamos muito mais na ignorância do que somos hoje. Hoje procurando a nossa melhora, a aprender mais, nos tornando um pouquinho mais humildes, tirando de nós, podando em nós todo o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Nos ajuda e nos ampara, Pai, para que possamos vencer a nós mesmos. Vamos pedir por todos os irmãos que estão inscritos no caderno para preces,
para todos os irmãos que estão hospitalizados, que estão no presídio, nas casas transitórias, pelos irmãos que estão nos asilos. Pedimos, Pai, pelos nossos familiares, aonde se encontrarem cada um deles, que sejam envolvidos pela vossa luz e misericórdia. Pedimos, Pai, pela nossa cidadezinha de Alegrete, que se torne cada vez mais, Pai, envolvida em luz, em paz, em harmonia, em muita proteção divina. Pedimos também pelos nossos anjos de guarda, que eles estejam sempre do nosso lado, nos envolvendo em muita proteção, auxílio e paz. Pedimos pela fluidificação das águas, as águas que temos em casa, para serem medicadas, que em nome de Deus e de Jesus, nelas sejam colocados o remédio para as necessidades de cada um de nós, tanto físico como espiritual. Que em nome de Deus e de Jesus, estas águas se tornem medicamentosas e que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade. Uma boa noite a todos, meus irmãos, e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, e que assim seja.